Olá, pessoal. De volta com mais uma aula da pós-graduação em regularização de imóveis avançada da ESMO. E o tema de hoje vai ser atribuições dos cartórios no Brasil. Pessoal, a lei que regula, chamada de Lei dos Cartórios, alguns chamam também de Estatuto dos Notários e Registradores, ou tabeliães e registradores. Depois a gente vai falar sobre esse termo notário. É a Lei 8935 de 1994. Então, está na tela aí o artigo 5º, como você pode ver. A gente tem a figura do tabelião de notas, tem a figura do tabelião de protesto de título, do registrador de imóveis, o registrador de títulos e documentos e também de pessoas jurídicas, o registrador civil das pessoas naturais, e tem outros dois ali, que é o tabeliães e oficiais de registro, ou registradores de contratos marítimos, e os oficiais de registro de distribuição. Então a gente vai com calma, ao longo dessa aula, falar de todos eles, então não precisa ficar ansioso, ficar ansiosa, se não tem familiaridade ainda com nenhum desses termos, que ao longo da aula a gente vai falar de forma devagar de todos eles. Então, quando a gente pega o tabelião, a gente ouve também muito notário, né? A gente fala ata notarial. E por que tem esse nome notário? Na verdade, no português, tabelião também é sinônimo de notário. Existem as duas palavras para a mesma função. Só que os nossos irmãos, os nossos vizinhos sul-americanos, que falam castelhano, todos falam notário, porque no castelhano e no espanhol, a palavra é notário. Então, tem se preferido, quando a gente vai usar uma expressão ata notarial, atos notariais. Por quê? Porque as transações, elas não são só dentro do país, elas ocorrem também de forma internacional. Para facilitar a transação de negócios, o Brasil tem optado também por essa palavra notário. Mas se você for ler lá a Lei 8935, vai encontrar lá falando que tabelião e notário é a mesma coisa, assim como oficial de registro é a mesma coisa que registrador. Qualquer termo que você utilizar está correto. E aí o tabelião, ele tem como funções, principais, para fazer o que a gente já conhece, pessoal? Reconhecer firma. Firma, ato de firmar, de assinar, vai fazer o reconhecimento da assinatura. Como que funciona o reconhecimento de firma se você tem pouca familiaridade? Você tem que ter um cartório, você vai abrir um cartão de assinatura, então você vai assinar lá 1, 2, 3 vezes. A maioria dos cartórios são 3, alguns fazem 2, alguns fazem 4. E aí, quando alguém levar um documento seu lá assinado, o cartorário vai conferir as 2 assinaturas, tá certo, tá igual, faz um reconhecimento por semelhança. Caso você vá até o cartório, você vai assinar um protocolo de presença e ele vai falar que esse reconhecimento é por verdadeira. Tem outros termos também que são utilizados, por autenticidade, por exemplo, A gente tem que entender que essa legislação, a legislação do Brasil, ela não é uniforme, porque você tem a Lei 8935, que traz termos, como, por exemplo, tabelionato de notas, mas no Mato Grosso do Sul, por exemplo, onde eu tenho a sede do meu escritório, não se fala tabelionato de notas, fala ofício de notas. E não tem problema. Nós vamos verificar também quando a gente for falar sobre o ofício de registro civil das pessoas naturais. E quando você pega o Código de Normas lá de Santa Catarina, lá ele chama de escrivania de paz, cartórios menores, que são tabelionato de notas com registro civil das pessoas naturais. E não tem problema. Com o tempo vai ocorrer uma uniformização. Mas essas mudanças elas são vagarosas, porque o direito notarial registral ele cresceu mais de forma estadual, distrital, do que de forma integrada, de forma nacional. Isso está mudando. Hoje a gente tem um Código de Normas nacional já, que foi promulgado pelo CNJ, pela Corregedoria do CNJ,
Então as coisas tendem a ficar mais uniformes, tá? Mas não vamos ter esse apego a nomenclaturas, porque o nosso objetivo é fazer as coisas girarem. É um curso prático aqui, né? Uma especialização, uma pós-graduação voltada para a prática. E a gente tem que fazer a vida das pessoas acontecer. E aí, aos poucos, vai corrigindo essas questões. Então, ali a gente tem o reconhecimento de firma, que a gente já entendeu o que é. Autenticação de fotocópia, que ele vai falar que compete com exclusividade, mas a gente sabe que não compete com exclusividade ao tabelião de notas. O tabelião de notas ele pode fazer a autenticação de uma fotocópia, que é olhar o original, olhar a fotocópia e falar, são iguais, de qualquer documento. Mas a gente sabe que quando a gente vai no fórum e precisa lá de um processo físico arquivado, e aí nunca chegou o cancelamento da penhora lá no cartório. Eu vou lá no arquivo, desarquivo isso, olho, vejo que está lá o mandado certinho, e eu falo pro rapaz do arquivo mesmo, lá, o coordenador do arquivo, por exemplo, você pode carimbar aqui para mim e dar um confere com o original? Ou seja, fazer uma autenticação de fotocópia? Muitas vezes tem que pagar uma taxa, né? E aí você consegue isso daí. Então, o funcionário público, ele tem autorização para fazer sobre os livros no qual ele trabalha, tá? Quando fala compete com exclusividade ali na 8935, é porque o tabelião ele pode fazer sobre qualquer ato. A nomenclatura aí talvez pecou um pouco, né? Escrituras públicas, talvez a principal função, né, dos cartórios, eu digo talvez a principal, porque faz muito mais reconhecimento de firma e autenticação de fotocópia, mas com certeza o mais importante, os atos mais importantes são as escrituras públicas, né? São as mais variadas, compra e venda, doação, inventário, hoje, né, a gente tem inventário também. Procurações públicas. Se a gente for parar para pensar, a procuração nada mais é do que uma escritura especial, né? Porque escritura é aquilo que está escrito, é apenas um contrato, e a procuração é um contrato de mandato, mas tudo bem, tem essa diferenciação de termo. Atas notariais, que se a gente for olhar grosso modo também seria uma espécie de escritura, mas eles fazem diferenciação. Eu particularmente não gosto muito de ficar fazendo muitas diferenciações de termos, acho que dificulta, né? Mas muita gente gosta. E a diferença é que a escritura é um negócio jurídico que está sendo celebrado, as partes vão manifestar a vontade delas perante um tabelião que vai reunir isso e formatar num instrumento. Ata notarial não. O tabelião, ele vai, ou seu preposto, né? Ele vai observar algo e ele vai relatar aquilo ali como numa ata. Então ele vai autenticar fatos, né? Que diz. Acho que esse outro artigo, que foi uma inclusão recente agora, da lei aprovada em outubro de 2023, a lei 14.711, a questão da mediação e da conciliação, ela já existia, apesar de não estar na lei antes, mas ela já existia em provimentos. Não funcionava bem porque a questão do pagamento dos emolumentos, isso nunca foi muito bem acertado, tinha muita exigência para que o preposto fizesse um monte de curso, eram muitas complicações, não sei se terá alguma mudança com relação a isso, mas eu negritei ali atuar como árbitro, que é uma novidade, que eu acho que pode se tornar bastante interessante. Porque o que acontece? Existem câmeras de arbitragem no Brasil que funcionam, sim, é verdade, né? Não podemos negar isso, mas é muito pouco e só em grandes centros, tá? No Mato Grosso do Sul mesmo, onde eu estou sediado hoje, não tem nenhuma, né? A gente vê lá uma com nomenclatura, mas que funciona mesmo, que as pessoas confiem, não tem, tá bom? Se os tabeliães puderem ser árbitros, como de fato agora a lei trouxe isso, mas falta regulação de como vai ser a cobrança de emolumentos, porque é recente, né? Tem menos de um mês da gravação dessa aula, que se muitos advogados confiam em muitos tabeliães, essa relação tem sido construída desde a época do inventário, mas agora também tem o uso capião, que faz ata notarial, extrajudicial, né? Você tem a adjudicação compulsória extrajudicial, e está se construindo uma relação da advocacia com os cartorários. Então, em grandes negócios, muitas vezes eu acredito que pode ser vantajoso
preferir colocar um tabelião como árbitro, que seja de confiança de ambas as partes, do que deixar para o magistrado. Se os tabeliões vão querer essa responsabilidade, eu já não sei, a não ser que seja lucrativo, duvido muito. E aí, lembrando que a tabela de emolumentos é de competência estadual, cada estado vai regular os seus emolumentos. Aí, pessoal, eu coloquei ali uma questão importante dos tabelionatos de notas, que são esses cartórios que fazem, então a gente já aprendeu escritura, procuração, testamento, ata notarial, faz reconhecimento de firma, autenticação de fotocópia, esse tipo de cartório, né? Que aqui no Mato Grosso a gente também chama de ofício de notas, então às vezes num outro estado pode ter alguma nomenclatura local, não há problema nisso, porque quando veio a uniformização nacional já tinha outras nomenclaturas nos estados e foram preservadas, não se apeguem a esse termo específico, tabelionato, né? Uma questão que eu acho interessante levantar é do certificado digital notarizado, que te possibilita assinar uma escritura à distância. Então, por exemplo, hoje eu posso lavrar um inventário em qualquer local que eu quiser. A escritura de compra e venda, a gente vai ver ali, ela tem algumas delimitações territoriais. Mas, por exemplo, em inventário, eu lavro onde quiser. Então, digamos que você tem uma regularização de imóveis que passa por um inventário. E aí, você tem um menor, você tem um incapaz, seja menor ou outra incapacidade qualquer. E no seu estado, não faz escritura de inventário com incapaz. Mas existem vários estados que já fazem, tem regulamentação, manda para o Ministério Público manifesta, todas as partes têm que estar concordes, não pode estar tendo uma divisão desigual, enfim, tem uma série de requisitos. Você pode muito bem pegar uma procuração de todo mundo, escolher o cartório que você quiser do Brasil e sentado aqui no seu escritório, na sua casa, onde você estiver, você assina a escritura de inventário. Se você tem uma taxa de emolumento mais barata em outro estado, no seu estado você vai pagar 11 mil e no outro estado você vai pagar 2 mil. Tem essa diferença. E você conhece um cartório muito bom em outro estado, você pode pegar uma procuração pública de todo mundo para que você assine como parte e advogado, por exemplo, e você vai assinar à distância. Então, hoje, se for dentro do próprio estado, compra e venda, você pode assinar à distância. Entre estados, como tem mudança de tabela, aí a gente vai seguir o que diz o Código Nacional de Normas, né? Por conta do concurso, os cartorários, quem passa em primeiro lugar escolhe primeiro, quem passa em segundo lugar escolhe segundo. Se liberar total, o que eu acredito que um dia vai liberar, mas não sei quantos anos isso vai levar, né? Fica um pouco injusto, por quê? Porque o tabelião que passou em primeiro lugar para pegar na capital, e aquele que passou em último lugar, ele vai poder lavrar de qualquer lugar do Brasil. E a gente sabe que apesar de ter uma proibição, de que se dê desconto, muitos cartorários conseguem clientes dando desconto. E também com essa diferença de tabela, todo mundo vai fazer nos estados mais baratos. Então vai entrar em colapso o sistema, se liberar de uma certa forma, que você faça a escritura onde você quiser à distância. Então não é bem assim, não vai liberar. Mas é importante que você saiba que existe esse certificado digital notarizado, que você pode assinar escrituras à distância. Se for imóveis de várias circunscrições, você pode escolher o que você quiser. Se você tiver domicílio, uma das partes que está assinando tem domicílio em outro estado, pode também assinar lá. Tem uma série de requisitos. Esses slides vão ficar para vocês. Como é que eu faço esse certificado digital notarizado? Você vai pegar o cartório que você tem um cartão de assinatura aberto, né? Vai ligar para ele, vai agendar. Aí ele vai fazer uma entrevista com você pelo Zoom, que fica gravado, ou você vai lá pessoalmente. Você vai ter que baixar um aplicativo no seu celular, um aplicativo bem simples e notariado. E aí vai estar confirmado que você quer, quem você é e tudo mais. E vai aparecer nesse seu aplicativo que você tem o certificado digital notarizado. Só isso. A assinatura à distância vai ser a mesma coisa. O dia de assinar
A pessoa vai entrar em contato com você, vai fazer a leitura do ato todo, vai ficar gravado isso na plataforma lá do Zoom. E o tabelião vai colocar lá que você proferiu a sua manifestação de vontade pela plataforma Zoom, que ficou arquivado e tudo mais. Então isso eu quis trazer, achei que era um ponto importante. Aqui também ainda no Código de Normas da Corregedoria Nacional, né, o Código de Normas Nacional da Corregedoria do CNJ, lavatura de procuração pública eletrônica caberá no tabelião do domicílio do outorgante ou do local do imóvel. Ou seja, se você tem um comprovante de endereço de outro lugar, você consegue fazer também em outro local. Eu sei que às vezes parece besta, mas eu vou dar um exemplo para vocês sobre diferença de emolumentos. Certidão, por exemplo, no Rio Grande do Norte, quando eu fui registrador de imóveis lá, eu fui concursado lá, era R$300, me parece que agora está 150 e poucos. E no Mato Grosso do Sul, custa em torno de R$80. Então você tem uma diferença em certidões. Lá era 300 e pouco, no Mato Grosso é 40 e 65, desculpa. Procurações aqui é 80, em outros estados eu sei que é bem mais caro. E se for vários outorgantes, vai aumentando. Aqui não aumenta. Então, às vezes, você tem uma diferença. Às vezes, R$300, R$80, diferença de atos, né? Pessoal, dando sequência, vamos agora para o registro de imóveis. Então, no registro de imóveis, os atos que hoje a gente tem, que são os mais importantes para nós da advocacia: uso capião, regularização de imóveis, né? A uso capião extrajudicial. Lá no Código de Normas Nacional você vai encontrar algumas questões que vão estar pontuadas. Muitos provimentos foram revogados com a entrada em vigor desse código, mas se você citar o provimento também, o extrajudicial, o pessoal é bem pragmático, então eles conseguem te ajudar. É diferente do judiciário, onde, tá errado, indefiro, julgamento sem resolução de mérito. Não, lá eles tentam ao máximo fazer rodar as coisas. Os registradores estão cada vez mais, eu sei que às vezes na sua região você tem dificuldade, e é um registrador que não é registrador, é devolvedor, né? Mas os registradores estão cada vez mais tentando ser registradores e menos devolvedores, porque é uma atividade que ela tem uma natureza, de certa forma, privada, né? É uma função pública exercida em caráter privado, como diz a Constituição. E aí você tem a adjudicação compulsória extrajudicial também. Muitas vezes você pode entrar com um pedido prévio, de análise prévia. Aqui em Campo Grande, por exemplo, você tem essa possibilidade com os registradores de imóveis. Você submete no e-mail, eles olham e falam, não vai dar adjudicação. E aí você entra pela uso capião. Não, isso aqui eu considero o pagamento está feito. Porque tem coisas que não é aquele pagamento assim, João pagou para Maria. Às vezes você tem dentro de um processo, uma confissão, mas é uma confissão assim, eu sei que eu tenho que entregar essa escritura para ele, como assim, é meio indireta, né? E aí, às vezes, você fala, poxa, eu vou gastar uma grana, fazer esse procedimento para perder, então eu já vou entrar com o uso capião direto. Só que muitas vezes a adjudicação compulsória, extrajudicial, é mais rápida. Então, compensa você ver isso daí e que você pode ganhar tempo. E agora, uma grande novidade também, né, do mês de outubro agora de 2023, é a execução extrajudicial. Se você ainda não conhece, compensa ir lá na Lei 14.711, não é o tema da nossa aula de hoje, mas então não vou me estender, porque senão a gente não consegue terminar a aula, mas é um tema muito interessante. Pessoal, para quem não conhece o site do Registradores, é o site oficial dos registros de imóveis, não é um despachante, porque tem muito site que chama cartório 24 horas, cartório não sei o quê, cartório, que são, na verdade, despachantes, não são dos cartórios, né? O registradores.onr, que é Operador Nacional de Registro.org.br, é o site oficial dos registros de imóveis. 100% dos registros de imóveis estão vinculados a esse site. Poxa, todo o banco de dados está lá? Não, não está. Mas você consegue pedir uma certidão, por exemplo, a certidão digital está ali. Você consegue pedir uma certidão digital e fica pronto em 4 horas úteis. Entende? E da sua casa, do seu escritório, onde você estiver. Você tem a visualização de matrícula também. O que é visualização de matrícula?
Como eu falei, alguns estados é mais caro a matrícula. Tem estado que é barato, né? Mas tem estado que é mais caro, como no Rio Grande do Norte, que é mais de R$ 150. Aí compensa você pagar 20 e poucos reais só para você ver a matrícula. Vai vir igual a certidão, só que vai vir uma tarja falando que não vale como certidão. Tá? É um jeito que eles criaram para que os negócios rodem sem ter que baixar emolumento. Porque eles têm medo de baixar emolumento e depois começar a baixar tudo, né? É a defesa da classe. O que é o monitor registral? O monitor registral, que também tem nesse site registradores, é um site que você faz você se cadastra lá de forma gratuita e para usar o serviço vai ter que pagar, né? As taxas normais. O monitor registral, você vai acompanhar uma matrícula. Então você está com medo de ter alguma mudança naquela matrícula. Você tem uma negociação em andamento. Você pode pagar uma taxinha lá que fica por 30 dias. Qualquer protocolo, qualquer coisa que movimentar, chega para você uma informação. E aí você fala, opa, aí você vai lá no cartório e vê o que aconteceu. Uma função que eu uso é essa pesquisa prévia. Nessa pesquisa prévia, vou dar um exemplo para vocês. Eu usei essa semana. Uma amiga minha vai ter uma audiência na semana que vem de alimentos e a pessoa estava alegando hipossuficiência. E essa minha amiga falou, Felipe, mas eu sei que ele tem bastante dinheiro e tudo mais. Aí eu falei, me manda o CPF dele. Gerei lá o Pix para ela pagar, R$ 13. Ela pagou na hora. E eu joguei o CPF dele. Joguei o estado que era Mato Grosso do Sul, que é o que ela queria. Apareceram 17 imóveis. Aí ele te dá todas as matrículas. Aí você fala, poxa, mas eu vou ter que tirar uma matrícula por vez. Mas aí você pode ir ao cartório e falar, olha, eu quero saber quais dessas matrículas ele realmente é proprietário. Porque pode ser alguma que ele já foi proprietário, ele figurou na matrícula e não está mais, né? Então, tem isso também. Mas tudo que ele já apareceu, pega para frente e para trás. Essa é uma função que pode te ajudar muito. E na pesquisa qualificada, que é uma outra opção que tem lá, você pode fazer específica por cartório. Príncipe, essas funções estão em todos os estados? Não, não estão em todos os estados. Em alguns estados é mais limitado, porque não são todos os cartórios. Como eu disse, 100% dos cartórios estão integrados, mas não são 100% dos cartórios que estão integrados a todas as funções. Tá? Aí, uma outra visão que eu queria passar para vocês é assim. O registro de imóveis, ele é basicamente um livro só. Que é o livro 2, registro geral. Por isso que toda vez que você vê lá na matrícula, você vê assim, matrícula 1000, entre parênteses, do registro geral. Matrícula é sempre do registro geral. Sempre é livro 2. Esse livro é o registro de imóveis. Então vamos lá. Livro 1 é protocolo, certo? Hoje até é eletrônico, né? Muitas vezes. O 2 é o registro de imóveis mesmo, que é o registro geral. O que é o 3? O 3 são atos que não são necessariamente vinculados à matrícula, mas que juridicamente nós entendemos, o ordenamento entende, né? Os juristas entendem, que é melhor que fique lá no registro de imóveis. Então, por exemplo, eu comprei 200 cabeças de gado. Vão ficar numa propriedade rural minha, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o banco vai me emprestar um dinheiro. Isso é um penhor. Aí eu vou fazer uma cédula rural pignoratícia, de penhor, né? Que é um bem móvel, um semovente. Não é imóvel. É um bem móvel. Mas a gente entende que deveria ser feito no registro de imóveis. Então fica esse registro num livro 3, que a gente chama de registro auxiliar, do registro de imóveis onde o gado está. Então, por exemplo, se o gado está num imóvel que pega a primeira circunscrição aqui de Campo Grande, não vai ter nada na matrícula, mas vai estar no livro 3 desse cartório, que fica mais fácil da gente encontrar. Tá? Esse é só um exemplo, mas tem vários. O indicador real e o indicador pessoal, eles na verdade, assim, vamos lá. O indicador pessoal é como se fosse uma lista telefônica. Então vai ter, antes eram livros, hoje é tudo eletrônico, né? Vai ter uma página lá, Felipe Pedra Brum, e tudo que já aconteceu naquele cartório, relativo a mim, de todos os atos, vai estar naquela minha lista telefônica.
E o direito real? Res e rei significa coisa em latim. Então, o direito real, o indicador real, ele seria um índice assim. As grandes propriedades, porque quando iniciou era tudo grande, foram dividindo, né? Tem lá e tem todas as subdivisões. E quando subdivide, cria uma nova página para esse novo. Se subdividir, vai criar uma nova página. Então, é o histórico de todas as propriedades. Não é muito bem feito isso daí. Hoje é mais bem feito, mas o histórico não é tão bem feito. A gente tem que entender como que o Brasil cresceu, né? Aí eu até trouxe aqui para vocês entenderem um pouco como que era antes da Lei 6.015, que é a lei das matrículas, né? Que introduziu a matrícula no Brasil. Ela é de 73, só que ela entrou em vigor em 76. Fica parecendo que são 3 anos, mas na verdade são 2 anos, porque ela é de 31 de dezembro de 73 e ela entrou no dia 1º de janeiro de 76, em vigência, né? E lá a gente chegou a ter 10 livros, certo? Esse livro 3 aí que está a inscrição das transmissões, ele chamava Transcrição das Transmissões. Quando mudou esse nome, pouquíssimos, raros, mudaram para inscrição das transmissões. A maioria continuou como Transcrição das Transmissões. Então você ainda vê muito esse livro Transcrição das Transmissões. É um livro importante. Por quê? Porque nem todo ato que era antes de 76 teve alguma alteração depois de 76, quando surgiram as matrículas. Então veja, nós temos 2 sistemas simultâneos. Nós temos o sistema novo, que eu vou lembrar aqui para vocês. O livro 2 é o que vale, é o registro geral, é o livro das matrículas. Só que temos um outro sistema também com 10 livros, que também está valendo. Porque os atos anteriores a essa lei, quando não tinha matrícula, eles ainda não foram tombados para esse novo sistema. Eles só vão sendo tombados conforme vão tendo novos registros. Teve gente que depois de 76 não movimentou mais o imóvel. Entende? Felipe, como que era antes? Tinha esse livrão, ele era, você abria ele e aí você escrevia de página fora a fora. Então eu chegava no cartório lá, eu e a Maria, eu vendi para Maria. Aí eu chegava no cartório e falava bem assim: olha, eu vendi o meu imóvel para Maria. Esse imóvel já foi catalogado aqui no Rede Imóveis alguma vez? Não, nunca foi. Ele fazia uma busca lá nos indicadores, né, pelo meu nome, pelo dela, indicador pessoal, e também no real, só que imagina, letra horrível. Alguns livros você escrevia assim e você virava, escrevia por cima assim também, porque os livros eram caros, demorava para chegar nas regiões. Não era muito legal. E aí, às vezes tinha duplicidade de venda, claro. Por isso que precisam de profissionais como nós, né? E depois vocês vão ter aulas melhores, mais aprofundadas. Aqui a gente está falando mais da existência dos cartórios só. Mas só para vocês entenderem como era o sistema, que ainda está valendo, você fazia a transcrição da transmissão. Ah, teve uma hipoteca. Era um outro livro. Porque não tinha matrícula, né? Que você ia inscrever a hipoteca. Ah, teve uma emissão de debênture. Outro livro. Então, assim, você tinha uma série de livros. Para loteamento, outro livro. Que era no registro especial, que era no livro 8, né? Então você tinha uma mistura. Era um sistema que era o sistema que não é o que a gente adota hoje. O que a gente adota hoje puxa para o sistema alemão. Então, do tabelionato de notas do Registro de Imóveis, que eu acho que são as partes mais importantes para a gente conhecer nessa pós-graduação, que é realmente de regularização de imóveis, né? Eu quis gastar esse primeiro bloco inteiro e agora a gente vai, no segundo bloco, tratar das outras funcionalidades. Aguardo vocês daqui a pouco.